Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Mais uma vez estamos aqui com o programa Ponto de Luz nesse horário. Eu peço para você se preparar, deixe o seu copo com água preparado. Você que tem a cruzinha com azeite, nós entregamos na sexta-feira da Paixão, no domingo, né? Começamos um propósito dos 50 dias de Pentecostes. Ao final nós vamos fazer a unção. Nós vamos nos ungir e orar, então você pode preparar, tá bom? E lembrando a todos que se você não tem a cruzinha, nós vamos dar para você nesse domingo, aqui no Templo Maior. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Você pode entrar em contato conosco, a central de atendimento à sua disposição, por favor. Nós estamos aqui à disposição já com uma equipe de fé para atender essa pessoa. Também temos aqui o nosso copo com água preparado para o momento da oração. Essa pessoa pode nos contactar pelo 011 3573 3500, o número de WhatsApp. Ela pode mandar mensagem de áudio e texto, é só salvar nos seus contatos. E também ela pode ligar pelo número convencional 92 21 23 3202. Estaremos aqui para atender essa pessoa. Pastor Wilton. Obrigado, Pastor Lucas. Nós vamos acompanhar agora o resultado, mas eu quero lembrar que nessa quarta-feira nós iniciaremos. Nós temos feito a cada quarta-feira estudos gloriosos. Começamos falando sobre o batismo do arrependimento, falamos muito algumas semanas sobre a diferença do reino de Deus e o reino dos céus, e quarta agora nós vamos falar sobre a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Uma das orações mais bonitas que nós encontramos na Bíblia. Então, falando de Bíblia, é importante que você traga a sua. Se você tem a Bíblia, traga nessa quarta-feira, principalmente 19 horas. Acompanhe esse testemunho. Desde pequena já conheci a Igreja Universal e acompanhava os meus pais, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui levantada colaboradora e depois obreira. Só que eu percebi que eu não estava preparada, porque eu fui deixando esfriar, eu já não lia mais a Bíblia, eu não buscava a Deus, até que um dia eu resolvi sair da igreja. Até porque da presença de Deus eu já tinha saído faz tempo. E essa decisão durou aí 15 anos da minha vida. O vazio só aumentava, a carência só aumentava, e eu procurei encontrar alguma forma de preencher aquele vazio indo para balada, encontrar relacionamento em outros lugares, só que eu não encontrava. E eu me dedicava muito nessa época na academia. Então eu passava a manhã toda na academia, cuidando do corpo, e eu queria cada vez mais, e para de alguma forma, eu acho que para preencher aquele vazio. E foi nesse momento que eu comecei a pesquisar na internet o que fazer, até que eu encontrei ali um vídeo que era da igreja, e naquele momento eu senti uma saudade lá atrás, até porque já fazia 15 anos que eu estava afastada. E aí tinha uma igreja universal perto de casa. Quando eu voltei, eu me senti tão acolhida pelos obreiros, pelos pastores. Em nenhum momento ninguém me acusou, porque eu estava tão carregada de pecado, de sujeira. Em nenhum momento Deus me acusou. Pelo contrário, Ele tirou aquele peso das minhas costas. Houve um arrependimento de verdade, porque eu já não aguentava mais viver aquela vida e eu queria realmente um relacionamento com Deus, uma intimidade com Ele. Então eu realmente me arrependi. Eu falava assim, meu Deus, o Senhor tem que me encher com o Teu Espírito hoje, agora, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sofrimento, essa angústia. Eu estou com saudade do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. E naquele momento Deus me encheu com a presença dEle. Naquele momento eu senti uma alegria tão grande. Eu estava com saudade daquela alegria. O Espírito Santo foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. Aquela Elaine do passado morreu e hoje eu tenho nojo de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz de errado. Eu não tenho mais interesse das coisas do mundo, né? Das coisas que me distanciavam de Deus. Hoje não, hoje eu tenho prazer de estar na presença de Deus, eu tenho prazer de falar dele. Hoje eu sou feliz de verdade, hoje é uma Elaine
com mais ousadia, com mais alegria, com mais paz. Hoje eu não tenho medo, hoje eu não me sinto sozinha em nenhum momento. Todos esses anos que eu me entreguei para Deus, em nenhum momento eu me senti sozinha, porque eu tenho certeza que o meu Pai está comigo. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Participe do estudo que vai te iluminar sobre o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Você pode, então, estar conosco nessa quarta-feira aqui no nosso Templo Maior ou em uma igreja universal próxima a você. O pastor Lucas com nomes de pessoas ligando. Nós já temos aqui, pastor Wilton, a participação do Carlos. Ele nos ligou e disse que está enfrentando uma situação difícil, pois caiu na fé e deixou-se levar pelas amizades, passou a beber, fumar e usar drogas. Mas ele aceitou o convite de estar conosco nessa quarta-feira e vai estar às 19 horas. E a Isabel diz aqui, estou afastada da presença de Deus e sem forças para retornar. Acho que para mim não tem mais jeito. Isso é uma mentira, Isabel, porque para você tem jeito sim. Só o fato de você estar nos ligando já é a prova que o Espírito Santo está agindo em você. Basta você tomar uma atitude e estar conosco, então, nessa quarta-feira. Ela diz que estará, então, às 19 horas. Essa pessoa pode seguir ligando pelo 3573-3500 e também pelo 2123-3202. Lembrando que o DDD é 92, pastor Wilton. E nós estaremos aqui no Templo Maior. O senhor estará na igreja ali do centro, né, pastor? Sim, na Avenida Getúlio Vargas, 920. Nós temos aí as imagens da igreja em horário principal, às 19 horas também, meditando acerca da oração sacerdotal de Jesus, pastor Wilton. O endereço, então, Avenida Getúlio Vargas, 920, ou aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo, tá bom? Vamos a mais um testemunho de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito de Deus. Já volto. Desde a minha infância, eu sempre tive problemas com o sentimento de rejeição. Eu não me sentia amada pela minha mãe, eu não conseguia brincar com as outras crianças e eu me isolava muito. O tempo foi passando, isso só agravou dentro de mim. Eu parei de estudar por conta disso. A minha dificuldade era muito grande em me relacionar, porque eu nutria dentro de mim um ódio, uma mágoa, uma tristeza, que nada me preenchia. Por causa das minhas bagagens, eu sempre sofri no meu casamento, no meu relacionamento. Até que um dia, assistindo a televisão, eu vi uma notícia, né? Falava sobre a Igreja Universal. Eu odiava essa igreja. Eu acreditava, tudo o que acontecia nessa igreja era farsa. Eram pessoas compradas. E que o Bispo Macedo enganava as pessoas. Que eu atravessava a rua quando eu via uma igreja universal. Porque eu não queria nem passar na calçada dessa igreja. E eu lembro que minha mãe ficou ruim. 38 horas sem dormir por conta do Alzheimer. E nessa época eu levei ela para tudo que é lugar. E o médico me ligou de manhã e disse, vem buscar sua mãe, porque não tem o que faça ela dormir. Nós demos 2 injeções que, cientificamente, eu vou ser sincera com a senhora, o médico me falando, sua mãe era para estar dormindo, mas ela não dorme. O meu marido me disse, eu sei um lugar que você pode levar a sua mãe e eu tenho certeza que ela vai ficar bem. E ele me disse Igreja Universal. E eu respondi para ele, nessa igreja eu não entro. O meu esposo simplesmente falou, nem por amor à sua mãe. Eu parei, olhei para ele e disse, por amor a ela eu entro. Eu até assisti a reunião, mas confesso que não ouvi nada, porque o meu ódio, a minha indignação de estar ali era muito grande. Meu marido me levou, foi junto comigo e a minha mãe, para falar com o pastor. E eu fui logo falando, eu estou aqui, mas não gosto desse lugar. Outra coisa, pastor, eu falo mal de vocês. Eu chamo vocês de bandido, mas eu estou aqui com a minha mãe há 38 horas sem dormir. E ele me respondeu, dona, fica calma,
nós vamos ajudar a sua mãe e a senhora também. E eu fiquei assim, sem palavras, porque eu esperava outra atitude do pastor. E o pastor orou na minha mãe e eu fui embora. E confesso que fui embora aliviada, porque eu entrei com um peso muito grande. E minha mãe dormiu a noite toda, depois de 38 horas sem dormir. Eu percebi que a doença da minha mãe era no corpo e a minha era na alma. E que eu precisava de ajuda tanto quanto ela. Eu tive que trocar o acreditar pelo crer. Eu tirei toda a bagagem. Todo eu, todo achismo, todo ódio, toda mágoa. Valeu a pena. Nessa escola, nessa faculdade que é a Igreja Universal, eu recebi o meu maior tesouro. Numa reunião do Congresso, na segunda-feira. E eu me lembro que naquele dia o pastor falou: você que tem um contrato para fechar, vem aqui até o altar. Eu fui até o altar. E ao chegar no altar eu disse para Deus: Senhor, eu tenho 3 contratos para assinar, mas o contrato que eu quero para minha vida toda é com o Senhor. Eu recebi o Espírito Santo e foi o melhor momento da minha vida. Eu era uma pessoa sozinha, mesmo tendo pai, mãe, irmãos. Hoje eu tenho um pai. Hoje ele me adotou. Hoje eu vivo com ele. Eu não vivo mais sozinha, mas completa, de fato, de verdade, é só tendo vida com Deus. É só tendo o Espírito Santo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Daqui a pouco o momento da oração de intercessão em favor de todos. Agora eu quero mudar o assunto falando sobre esse domingo. Nós vamos ter a Santa Ceia. Nós estaremos distribuindo novamente a cruz com azeite, porque estamos vivendo esse propósito, pessoal. 50 dias rumo ao Pentecoste. Qual é o propósito? Nós temos produção imagens da reunião da sexta-feira. Pode colocar aquela oração. Olha essa imagem. Na última sexta-feira santa, somente nas 9 da manhã nós tivemos uma multidão clamando conosco. Olha que imagem gloriosa. Aqui no Templo Maior. Nós tivemos às 9, às 15 e às 18 horas. E toda essa multidão recebeu a cruz com azeite. Essa cruz foi entregue. Você que esteve, está acompanhando o programa, você se lembra. Você tem a cruz. E nós firmamos um voto com Deus, um propósito de realizarmos a unção todos os dias. O propósito é a transferência, né? Nós vamos fazer a transferência do azeite da cruz para a nossa cabeça. Azeite, símbolo do Espírito Santo. E caso você não tenha a cruz com azeite, neste domingo de Santa Ceia, para entrar conosco no propósito dos 50 dias, nós vamos dar gratuitamente a você. Você vai receber gratuitamente a cruz com azeite em uma igreja universal ou aqui no nosso Templo Maior. Talvez você não pôde vir na sexta-feira ou no último domingo, por trabalho, viagens, você recebeu pessoas, eu tive pessoas escrevendo nas redes sociais para a gente, dizendo: poxa, eu queria a cruz, eu queria participar desse propósito, eu viajei, eu recebi a minha família, eu não pude estar.
Nós vamos dar, nesse domingo, a última oportunidade para você receber a cruz. Se você conhece alguém e que não está assistindo o programa, avise ela, mande uma mensagem, ligue para ela e diga, olha, domingo lá no Templo Maior, pastor Wilton vai entregar novamente a cruz com azeite trazido de Israel, para que você viva conosco o propósito dos 50 dias rumo ao Pentecostes, 50 dias de unção. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração, eu vou abrir aqui, vou ungir a minha cabeça, você que já tem a cruz vai poder se ungir e domingo você vai receber, tá bom? Eu vou colocar para você agora uma matéria que resume o que as pessoas têm alcançado a cada domingo aqui no Templo Maior. Já volto. Receba o Espírito de Deus agora. Receba a paz que você veio buscar. Levante a sua água aos céus, seja ela ungida. Mais um domingo nós pedimos a Ti, consagra essa água, meu Deus. Quando nós bebermos, meu Senhor, a gente receba saúde. O Senhor venha curar essa pessoa do câncer, do tumor, do cisto, da hemorragia. Essa água, meu Pai, seja ela ungida a Ti, para que seja o remédio que ela precisa, tanto para ela como se ela vai levar para alguém, esse alguém receba um milagre também, em nome de Jesus. Meu nome é Patrícia, estou aqui para contar o milagre da minha colega. Eu comecei a levar a água consagrada para ela. Eu vi assim o corpo dela que nem o corpo de uma cobra, se descascando todinho. Aí eu disse, eu vou trazer a água do milagre para ti, tu crê? Ela disse, eu creio. E foi assim que aconteceu, eu levava, ela tomava água e tomava banho. O corpo dela tá limpo, 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 a honra e glória do meu Deus. Sou de Nelsa. Fui curada de um câncer no colo do útero. Agindo a fé, tomando a água do milagre consagrada, eu fui curada. Eu tive ano passado, fui iniciada com insuficiência renal crônico. Aí eu agindo a fé com a água do milagre, todo domingo, eu fui curada. O seu querer é pequeno comparável ao querer de Deus em entrar na sua vida. Tudo que Deus mais quer é colocar a presença dele dentro de você, ao ponto que ele pegou o filho dele, ele poderia ter pego um anjo, ele pegou o filho dele para te salvar, colocou lá na cruz, para depois da morte de Jesus derramar o Consolador sobre você. Ele quer mais do que você, batizar você com a presença dele, encher você. Meu nome é Kaique Martins. Antes de eu entrar para a igreja, eu era uma pessoa que tinha muitas complicações espirituais, onde eu tinha mágoas familiares, mágoas de amigo. Onde tudo começou foi quando realmente eu saí da igreja. Eu vivia vindo para essa reunião de quarta-feira, de sexta-feira, sábado, domingo, mas mesmo assim não havia transformação. Então foi o momento que eu olhei para minha vida mesmo e falei que eu ia sair da igreja. Então dali começou as complicações, mas começou minha transformação quando realmente eu decidi mudar minha vida, porque eu sabia que se eu morresse naquele momento eu ia para o inferno. Então para mim não acontecer isso com a minha alma, eu decidi mudar. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu comecei a entender, então comecei a perdoar aquelas pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha raiva, até mesmo aquelas outras pessoas que eu não sabia que ainda eu tinha alguma coisa a ver, mas mesmo assim eu cheguei a pedir perdão. Foi aonde chegou, eu já estava ali buscando, determinando receber o Espírito Santo, e um dia depois da família ao pé da cruz, eu recebi o Espírito Santo. E hoje, com o Espírito Santo,
eu sou feliz, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho mesmo a felicidade assim, que eu não tinha como eu tinha no mundo. No mundo era uma felicidade momentânea e com o Espírito Santo eu tenho uma felicidade eterna. Você pode seguir ligando para a gente, vamos lá na central de atendimento, Pastor Lucas, com nomes de pessoas ligando e o endereço de onde o senhor estará nesse domingo. Sim, pastor Wilton, nós já temos aqui a confirmação do Atos, ele diz aqui, olha, na minha casa eu tenho enfrentado muitas brigas, estarei nesse domingo buscando pela paz, ele vai estar conosco participando também da Santa Sé às 9h30 da manhã. A Nathalie diz... tenho sofrido com problemas familiares e ansiedade. Irei nesse domingo às 9h30 da manhã. Lembrando que ela também vai poder receber, caso não tenha recebido ainda, o azeite consagrado nesse vidrinho de cruz que nós vamos entregar para ela. Nós estaremos ali na Avenida Getúlio Vargas, 920, nesse domingo também, no horário das 8 horas da manhã, o horário principal, e também retornamos às 18 horas aí na nossa Avenida Getúlio Vargas, 920, pastor Hilton. Você pode participar aí com o pastor ou em uma igreja universal próxima a você, tá bom? Nós vamos acompanhar agora o resultado. Produção, coloca para mim, para ilustrar a imagem novamente do clamor que temos feito. Essa imagem que você vê, de mãos dadas, foi a sexta-feira da paixão. Mas isso acontece todos os domingos. Esse clamor de mãos dadas em prol das famílias nós temos realizado. Você pode participar conosco também. Nesse próximo domingo, uma Santa Ceia especial, clamar pela sua casa, vir buscar a cruz com azeite, o Espírito Santo sobre a sua vida, e eu vou colocar para você o resultado desse clamor de mãos dadas que nós realizamos a cada domingo, uma família transformada pelo poder de Deus. Veja. O que a senhora pode compartilhar com todos aqui para fortalecer pais e mães nessa oração? Bem, hoje para a nossa família estar no altar, né, foi muita perseverança, né? A primeira pessoa que vieram para a igreja através de uma vizinha que trouxe os meus pais, aqui é meu pai, minha mãe. Uma vizinha foi lá e evangelizou vocês. Ela sabia da situação da nossa família, né? Eu cresci vendo meus pais brigarem muito. Onde a minha mãe sofria de depressão, onde a minha mãe tentou suicídio 2 vezes. O meu pai bebia muito, né? Ele sumia de casa, voltava depois de 3, 4 dias pela rua. E essa vizinha sabia da situação da minha família. Então eu cresci vendo meus pais brigando com faca, com revólver. Então eu e meu irmão vivenciamos toda essa trajetória deles. E eles chegaram até aqui, né? E a minha mãe buscando pela família, ela conseguiu, né, vencer a depressão, né, seguiu os caminhos do Senhor. Em seguida, meu pai também veio. Ele vinha contra a vontade, vinha por causa dela. E uma palavra, pastor, ele escutou aqui. Ele estava com cigarro no bolso. Ele veio aqui no altar e entregou o cigarro dele aqui. E ele entregou a bebida, o cigarro, aquela vida de prostituição, né? E eles continuaram lutando pela família. Foi quando veio eu e a minha irmã. Aqui, é minha irmã. Então, nós também viemos através deles, né? Pela perseverança deles. Também nós não éramos fáceis, né? Vivíamos em festa, em bebida, né? E aí, só o Senhor mesmo para ter misericórdia, né? E hoje toda a família... E aí veio o meu esposo, né? Meu esposo também era do mundão, né? E também veio. E através dele, ele trouxe a mãe dele, os pais dele. Que legal. A minha sogra era espírita. Espírita. E aí eu lembro que quando tinha propósito aqui na igreja, ele pegava o óleo ungido e ia escondido lá no guarda-roupa dela, ungia a roupa que ela se apresentava no espiritismo. A roupa que a senhora usava, ele ungia. Isso, ele ia lá escondido no quarto dela e ungia aquela roupa. E ele cria que a mãe dele ia largar aquela vida. E para a honra do Senhor, depois dela, toda a família dela também largou o espiritismo, estão na presença do Senhor. Muito legal, né, pessoal? Não é forte? Deus é grande. É verdade. Né? Só o Senhor mesmo na misericórdia. Você resumiu a história de todo mundo. Foi falando, todo mundo só com a cabeça assim, ó. Estão aqui para testemunhar o que eu estou falando, né? Que tudo é fruto de sacrifício, de obediência. E dizer que o altar não deve nada a ninguém, pastor. Amém. Não deve. Cristo já nos preparou
manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Muito bem, agora nós vamos, diante de tudo que falamos, mostramos, nós vamos orar. E eu vou abrir a minha cruz, abra a sua. Talvez nesse horário você consiga fazer isso comigo. São 50 dias desse propósito. Unge a sua cabeça. O propósito é que a cruz fique vazia e você se encha do Espírito Santo. Repito, caso você diga, pastor, eu não tenho a cruz com azeite, eu quero fazer esse propósito. Domingo agora na Santa Ceia, nós vamos dar gratuitamente a todas as pessoas. Prepare o seu copo com água, vou preparar o meu. É momento de falarmos com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos em prol de toda a audiência. Daqueles, meu Pai, que ligaram, que mandaram suas mensagens pedindo socorro, em favor de pessoas que precisam da Tua ajuda, pessoas doentes, enfermas, desesperadas. Meu Deus, que a Tua mão se estenda agora em favor dessa criatura que chora, que sofre, que está gemendo. Eu peço por aquelas que se ungiram conosco no propósito, assim como ela está deixando a cruz com azeite, a cruz de azeite vazia, crendo que o Senhor vai ungí-la, enchê-la do Teu Espírito. Desde já prepare o Teu povo para esse domingo, meu Pai, para a Santa Ceia. Eu peço por aqueles que estão na caminhada conosco dos 50 dias do Pentecostes. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, esse copo com água seja ele ungido, consagrado e santificado. Esteja nele o Teu poder. Em nome de Jesus é o que nós determinamos agora. E você que crê comigo, diga amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água. Receba a vida agora. Graças a Deus. O poder de Deus chega até você, a sua casa, a sua família. Se você deseja, então, nós aguardamos por você já nessa quarta-feira com o estudo da Palavra de Deus. Traga a sua Bíblia, principalmente 19 horas, e domingo a Santa Ceia e a entrega da cruz com azeite de Israel para todos. Vamos viver conosco. Coloca aqui a imagem do Pentecostes para mim. Viva esse propósito conosco. Está aqui. São 50 dias que nós iniciamos rumo ao Pentecostes, ao grande dia do derramamento do Espírito Santo. Caso você não esteja já nesse domingo com a entrega da cruz, você vai entrar nessa fé conosco. Se prepare. Deus te abençoe.